Você quer ter uma boa saúde mental? Você quer construir bons relacionamentos? Então entenda, o perdão não é possibilidade. O perdão é uma necessidade para quem quer ter uma vida, uma vida estável, uma saúde mental boa, construir bons relacionamentos. Fica comigo nesse vídeo, solta a vinheta. Fala, meus queridos, tudo bem com você? Seja melhor, tá? Seja melhor um pouquinho, busco sendo melhor daqui. E aqui nesse vídeo, esta mensagem para você é muito importante. É muito importante essa mensagem. Presta atenção. O perdão, ele é uma necessidade, ele não é possibilidade. Para quem quer ter uma saúde mental boa. Para quem quer construir bons relacionamentos. Se no seu caminhar da vida acontecer algo, um trauma em relação ao seu pai, sua mãe, seu ex-namorado, sua ex-namorada, seu ex-marido, qualquer pessoa que passou pela sua vida, se você opta por não perdoar, conscientemente ou inconscientemente, você está criando barreiras. Você está criando barreiras para a sua saúde mental, buracos no seu mundo interior, no seu mundo afetivo. E eu vou te explicar hoje, alguém tem que falar sobre isso. Porque o perdão é um passo fundamental na nossa vida, mas primeiro a gente precisa entender o que é o perdão. As pessoas distorcem o significado do perdão e às vezes elas falam da boca para fora que perdoaram tal pessoa, mas ainda carrega mágoa, ainda carrega um rancor. Primeiro, quem fez algo com você durante a sua trajetória de vida? Quem aqui conviveu com pessoas imperfeitas? Levanta a mão, vamos lá. Você? Eu também. Quem aqui é imperfeito? Você? Eu também. Então nós, seres imperfeitos, convivemos com pessoas imperfeitas. E na trajetória da vida, na infância e na adolescência, a gente foi criado por pessoas imperfeitas, que estão em processo de construção, que tem ali as suas qualidades e defeitos. E dentro desta realidade inevitável, você vai se deparar com o ato do outro, que é imperfeito. E esse ato do outro vai te gerar uma dor, muitas vezes. Vai te gerar um trauma, que é o que muitos falam, né? No seu processo de vida. Esse ato diz respeito à pessoa e não a você. Já o perdão, ele diz respeito a você e não a pessoa. Só da gente entender essa diferença, já coloca o perdão em um outro nível. Então, o ato do outro diz respeito ao outro. Só que o ato de perdoar diz respeito a você, diz respeito a mim. Porque quando não perdoamos, a gente delega o nosso mundo interior ao outro. E vai dar ruim. O nosso mundo interior, nosso mundo dos afetos é responsabilidade nossa. O perdão, ele é um ato de humildade e de transcendência. O perdão significa abrir mão de. Estou abrindo mão
deste sentimento ruim que me vincula a você. E a humildade do perdão é você mesmo, se reconhecer como uma pessoa imperfeita, como uma pessoa inacabada, assim como a pessoa do ato. Então o perdão é um exercício de humildade, de se reconhecer como uma pessoa com defeitos. É um exercício de transcendência, porque o perdão por nós mesmos não é possível. Só nós mesmos perdoarmos não é possível. Nós precisamos de algo maior que nós mesmos. A gente precisa de uma força que está acima da gente. E aí, né? Aí entra quem acredita, quem tem religião, ou quem acredita na imagem do Cristo crucificado na cruz. E aqui não é um vídeo sobre religião, é um vídeo sobre perdão e sua saúde mental. Quem vê Cristo na cruz, acreditando na sua história, porque tem relatos históricos já comprovando a existência de Cristo, enxerga ali naquele símbolo da cruz e ele crucificado, o maior símbolo de perdão na história da humanidade. Então você está enxergando isso acima de você. Você está exercendo a humildade de se enxergar como uma pessoa defeituosa também. E você está optando por você também o exercício do perdão, olhando para uma figura que morreu por todos os pecados, por todos os defeitos humanos de pecados. Então você está olhando para cima, para a transcendência, saindo do seu umbigo, olhando para cima e falando: meu, eu preciso perdoar. Ou, para quem não acredita, você está olhando para algo maior também, é transcendente, para algo maior também. Algo maior, que são seus valores. Porque se você preza pelos seus valores, você vai prezar por uma vida estável. Você vai prezar por uma vida de paz. Então você vai optar, você vai construir um caminho até o perdão. Só que você tem que estar aberto a isso. Porque se você fecha, você se fecha, entenda, né? O perdão não é submissão, tá? Perdão não é você passar pano pro erro do outro, aceitar o erro do outro. Não é isso. É você se libertar do vínculo que está dentro de você, um vínculo ruim que está dentro do seu coração e te liga a uma outra pessoa. E você pode optar ou não de ter a convivência com essa pessoa. Isso já é uma opção sua. Só que o perdão é necessário para você seguir a sua vida com um coração mais leve. Para você seguir a sua vida abrindo mão, né? Abrindo mão desse sentimento ruim que te liga com uma outra pessoa. Se vendo como uma pessoa imperfeita e enxergando o outro como uma pessoa imperfeita, como todos nós somos. E a partir daí você se abre para uma vida sem essas barreiras de mágoa, de rancor, de negação do que aconteceu, porque aconteceu. Então a pessoa que decide partir para uma vida adulta e construir bons relacionamentos, é necessária a passagem pelo perdão. Porque o adulto, ele enxerga o seu protagonismo dentro das relações. E se ele enxerga o seu protagonismo dentro das relações e ele se encontra com uma outra pessoa imperfeita desejando construir um bom relacionamento, se ela tá limpa das relações anteriores, dos eventos anteriores, através do perdão, que é a maior limpeza do nosso coração,
se ela está limpa, ela está pronta para se deparar com problemas semelhantes aos anteriores e se posicionar em relação a isso. E muitas vezes dentro desse posicionamento ocorre um realinhamento dessa relação. Para continuar juntos, ou ocorre um posicionamento para de fato não ter a relação. Porque se eu tenho um coração limpo, através do perdão, quando eu me deparar com o erro do outro, não vai ter barulhos do passado, das relações anteriores, dos traumas anteriores, que ainda vivem num coração que não perdoa. Vai ter só o que aconteceu. E o que aconteceu, eu estou em desacordo. Então eu consigo colocar de maneira muito clara, nesta relação que eu estou construindo, o problema. E não se afetar. Não espanar também e cair fora. Mas sim colocar de forma muito clara. Olha, meu coração está limpo através do perdão. Só que este ponto aqui está divergindo do que eu quero. Então a gente precisa realinhar esse ponto. A gente precisa resolver essa questão. Porque aí você dá oportunidade para um relacionamento dar certo. Mediante aos problemas. Você consegue construir um relacionamento sem cair fora muito rápido. Porque aquele ponto de problema não reverbera os traumas anteriores. Porque para você está resolvido. Então você consegue permanecer e se posicionar num conflito sem muita afetação, sem muita discussão. E aí quem quer permanecer também sem o perdão vai gerar muito atrito, muito conflito, muita discussão, dedo na cara. Por quê? Porque é o trauma anterior que está falando de um coração ainda machucado, de um coração ainda dolorido, de uma ferida ainda aberta. Então o perdão cicatriza as nossas feridas e deixa o nosso coração estável para um relacionamento ou para as relações que vão também trazer alguns problemas. E o coração limpo através do perdão faz a gente se posicionar de forma estável, de forma mais clara em relação aos problemas. Porque os problemas eles vão acontecer. Os problemas eles vão acontecer. Porque lembra antes, você está se relacionando com pessoas imperfeitas e você também é imperfeito. Agora, se você aprende com o trauma, aprende com o problema, aprende com a dor que faz parte da vida e desvincula esses sentimentos ruins dentro do seu coração através do perdão, você está pronto para ter boas relações. Porque você sabe o seu limite. E para colocar o seu limite, já que seu coração está mais limpo, você não precisa gritar. Você não precisa se espernear, você não precisa violentar, você não precisa... Porque você construiu, você se decidiu pela paz dentro do seu coração. O perdão é para quem quer ter verdadeiramente paz dentro do coração. Então o perdão, ele não é uma opção, ele é uma necessidade. Para quem quer ter uma boa saúde mental, para quem quer construir bons relacionamentos. Porque você que é imperfeito, vai passar pela vida se relacionando com pessoas imperfeitas. E é somente um coração que se prepara e que esteja preparado para o perdão é que vai superar as dificuldades, que vai superar e conseguir solucionar
sem muito dano, sem muito desgaste, os problemas inevitáveis dentro das relações, principalmente relação conjugal, principalmente relação com a pessoa que você mira a longo prazo uma relação. Então o perdão, ele é fundamental. Buscar ajuda para perdoar é um exercício que todos nós temos que fazer. Ter verdadeiros exemplos de perdão, construir o nosso perdão mirando em símbolos maiores, como a transcendência que eu te falei, é fundamental para a gente ter uma boa saúde mental. Entenda, eu não falo isso só como profissional, eu falo isso como pessoa. Primeiro, como profissional, porque eu vejo pessoas afundando em baldes e baldes de mágoa, negando, brigando com o que aconteceu, se afundando cada vez mais, desperdiçando a oportunidade da vida de limpar o nosso coração, de ter a nossa paz, porque você é responsável pela sua paz. Então, o perdão diz respeito a você. O ato do outro não diz respeito a você. Não devemos aceitar o ato de quem nos machucou. Só que devemos escolher pelo perdão para ter o nosso coração mais tranquilo, para ter o nosso coração mais em paz. Eu trabalhei por muito tempo em ambiente hospitalar, ainda trabalho, frequentei muito as UTIs e muitas pessoas eu estive presente no momento da morte. Quando a morte nos visita, eu tive o privilégio de estar próximo dessas pessoas, de muitas pessoas no momento da morte, porque a morte vai visitar todos nós, né? Só que lá na UTI é diferente porque ela está visitando e ela está avisando. Não é uma morte súbita, é uma morte que está chegando. Os traumas e os problemas anteriores que as pessoas decidem não perdoar se tornam irrelevantes perto da morte. Então eu vi muitas pessoas na beira da morte, na linha tênue da vida, pedindo para chamar um irmão distante, para conversar, perdoar, ser perdoado. Então não espere chegar nesse momento. Não espere chegar nesse momento para dar ao seu coração o que ele precisa, que é paz, que é leveza. Liberte seu coração dessas amarras. Faça esse exercício com quem passou e te machucou durante a vida. Porque todos nós tivemos os nossos corações fenestrados pela imperfeição do outro. E se a gente não reconhece a nossa imperfeição no exercício de humildade, a gente fica num patamar de soberba e cria uma barreira para esse perdão que vai somente nos prejudicar. E prejudicar nossas relações. E prejudicar nossa paz interior. E se for muito dolorido o teu convívio com essa pessoa, tudo bem, se afaste, mas não cultive dentro do seu coração um sentimento negativo em relação a uma pessoa. Porque isso vai te prejudicar. E em relação à morte, esse prejuízo é muito grande. Em relação à morte, muitos problemas que fizeram a gente guardar mágoas, eles se tornam, acredite em mim, irrelevantes. Então é necessário
a gente ter esta reflexão juntos, porque isso depende muito de você. E esse é um passo necessário. O perdão é um passo necessário para você ter um coração em paz, uma saúde mental boa e construir bons relacionamentos. Eu espero que de coração você entenda essa mensagem. O ato do outro diz respeito ao outro. Agora, a escolha do perdão, construir esse perdão diariamente dentro do nosso coração diz respeito a nós, diz respeito a você. Então faça isso por você. Saia deste patamar de soberba que no fundo é porque você também é uma pessoa imperfeita. E escolha o caminho do perdão. Se perdoe também, né? Porque o auto-perdão é muito importante. Se perdoe também de muitas coisas que você fez. Você é imperfeito. A abertura do perdão, na verdade, é a abertura para um caminho de paz. Um caminho mais claro. Um caminho menos barulhento. Onde os traumas não regem a sua vida. Eles só fazem parte da sua vida como registro de aprendizado. E da sua narrativa mesmo. Só que eles não podem reger o seu destino. Eles não podem direcionar o seu destino. Você não merece fazer isso com a sua história. Bom, compartilhe esse vídeo se fez sentido para você. Envie para as pessoas que você ama, que você deseja perdoar e que você deseja que elas se perdoem também. Porque sempre o ato que a gente coloca para o outro, a gente coloca para nós mesmos. Então sejamos nós, seja você o protagonista dos movimentos que dizem respeito a você. Porque dentro do seu coração é você que assume a responsabilidade. Certo? Um beijo. Lembre-se, você não está sozinho. Por isso que existe terapia. Por isso que é necessário buscarmos ajuda. Então, se você está neste mar revolto da mágoa, da angústia, da negação de algo ter acontecido do jeito que aconteceu, saiba que você não está sozinho. Procure ajuda de terapeutas que estão dispostos em verdadeiramente te ouvir. Abrindo esse canal de esperança para você ter uma vida em paz, um coração tranquilo. Certo, meus queridos? Seja melhor um pouquinho a cada dia. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Eu faço esse vídeo para levar uma mensagem e faz nós construirmos uma vida mais plena. Uma vida melhor, 1%, 2%. Não importa, mas sempre avançando. Um beijo.